Fala galera que acompanha o Auto RPM, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma avaliação aqui no Auto RPM. Hoje a gente vai conhecer o Honda HR-V EXL, versão do SUV, que custa R$ 111.900. Vamos lá! Vamos lá, senhoras e senhores, falar deste SUV aqui. Por sinal, frente super baixa aqui, não é difícil dar uma raspadinha com a HR-V nas valetas de São Paulo. Para ser franco com vocês, bom, aquele velho papo de design não é a praia aqui do Auto RPM, mas esse azul é absurdamente bonito de olhar. E para ser honesto com vocês, eu gosto bastante do design do HR-V. Não mudou muito desde que o carro foi lançado em 2015. Especialmente na traseira aqui, recebeu os retoques nos faróis e tudo mais. Mas vamos para essa área mais alta RPM aqui. A gente está falando de um SUV com um freio a disco nas 4 rodas traseiras aqui sólidos, como vocês podem ver, e na dianteira discos ventilados. E falando do conjunto motriz, a gente tem aqui na dianteira o motor 1.8 16 válvulas, câmbio CVT, que é continuamente variável, e somente tração dianteira. Deixa eu mostrar o motor para vocês aqui. Inclusive, aproveitando que eu estou aqui na frente para falar do motor, os faróis aqui tem a DRL, a Day Running Light, vocês podem ver aqui de LED, só que o farol é de halógeno normal. E a gente tem aqui, galera, o motor 1.8 16 válvulas da Honda, já conhecido esse motor, uma concepção um pouco mais antiga, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com a linha TSI que a Volkswagen está usando no T-Cross, a gente tem um motor 1.8 aspirado em vez de um motor com uma cilindrada, com deslocamento mais reduzido e tubo compressor. Então isso aqui já é um sinal de que provavelmente o HR-V fica um pouquinho atrás do T-Cross em termos de desempenho e consumo de combustível. Uma coisa engraçada da gente ver aqui é o espaço da área do cofre. Tem bastante espaço na realidade aqui no cofre do motor. Hoje em dia a gente vê tudo muito mais compacto, mais apertado. Olha só o que tem de área aqui. Sistema aqui do ar-condicionado, central aqui dos freios ABS, controle de tração e estabilidade. Dá para ver todas as linhas aqui, ó, indo lá para trás, na parede corta-fogo bem ali. Detalhe interessante, né, de olhar, curioso, pessoal que gosta de prestar atenção nos detalhes, que a gente tem a caixa de roda, né, o para-barro, digamos assim, da caixa de roda, e a área aqui do cofre do motor, paredes e tudo mais, no acabamento exposto, sem pintura. Então a gente tem a pintura do carro bonitona aqui fora, mas não acompanha dentro do cofre aqui. Engraçado você ver esses detalhes aqui, né? O para-barro da roda aqui. Bom, e é isso aí, pessoal. Já demos uma olhada aqui no cofre do motor, vamos dar uma olhada no porta-malas do HR-V. Porta-malas aqui, temos um bom porta-malas, a tampa não é tão pesada de carregar. Temos uma bagunça aqui no porta-malas. Vou tirar minha camisa aqui. Mas olha só, um porta-malas de 430 litros, bem espaçoso mesmo. Então é uma relação, eu diria, interessante entre profundidade, altura e largura aqui do bocal de entrada. Então, um acabamentinho legal. Um detalhe interessante aqui do HR-V é mania, né? Toda vez que eu venho tentar abrir a porta aqui, eu venho num lugar que não existe, a maçaneta do HR-V na lateral. E temos aqui o espaço traseiro, vamos lá. Vamos lá, sentado, acomodado aqui atrás no banco traseiro, do jeito ereto que eu gosto de ficar. O cabelo encosta aqui no teto, né? Se você sentar mais relaxado, sobe um pouquinho mais de espaço. Eu diria que o espaço interno não é para a cabeça, não é dos piores, mas também não é dos melhores aqui atrás, é bem mediano. Bancos confortáveis pra caramba. Agora, parte boa aqui, a gente está falando de um carro que foi lançado, em 2015, tem 4 anos já de mercado. Dá só uma olhada no espaço aqui para as pernas. Espaço aqui, pessoal, bem bom, com quase um palmo aqui. O banco dianteiro está na minha posição de dirigir, tenho 1,79 m, então diria que o espaço aqui é bem satisfatório. O que já não acho satisfatório, especialmente num carro desse valor, o túnel central aqui, por sinal, vocês podem ver meu pé como é que tá, bem baixo. Então o terceiro ocupante que vier aqui não vai se incomodar tanto com a túnel central aqui no pé. Só que a gente só tem uma tomada para carregar celular
E hoje em dia, você vai, por exemplo, no T-Cross, a gente tem bem mais duas opções aqui de saída USB para carregar o celular. E a gente não tem saída para o ar-condicionado aqui atrás. Num carro de R$ 111.900, eu acho que isso é uma considerável falta. Uma coisa interessante aqui, quando a gente fala no acabamento do carro, até abrir a porta para mostrar para vocês. Essa luzinha aqui, olha só, o Soft Touch, pessoal, ele fica nessa área superior completa da porta aqui. Tem muito carro que a gente tem esse material mais macio ao toque somente onde a gente encosta, onde a gente apoia o braço. Aqui não, ele é na porta, nessa área completa da porta aqui. É interessante ver isso, ó, área para espacinho aqui para garrafinha e tudo mais. Aqui embaixo é plástico rígido, mas isso é um detalhe interessante porque normalmente as montadoras elas barateiam bastante o custo na porta traseira, né? Eles se preocupam, tem muita montadora que foca na porta dianteira, ali na área, no habitáculo, na parte dianteira. Então aqui você vê que tem esse cuidado com o acabamento também no banco traseiro. Interessante ver, vamos dar uma olhada ali no banco dianteiro. Aqui agora, pessoal, pelo meu ponto de vista do banco dianteiro. O detalhe que eu acho interessante de design aqui são todas essas saídas de ar para o passageiro. É diferente você ter uma área tão grande para a saída de ar aqui. Pois bem, material de plástico rígido nessa parte superior aqui do painel, mas você tem um material mais macio, imita inclusive costura bem aqui. Bom, outro detalhe legal da Honda, né, já não é mais novidade, já tem em outros carros, mas essa área inferior aqui, para você colocar algumas coisas, não deixar tudo à vista. Então ali embaixo a gente tem uma saída, uma tomada e duas entradas USB para poder conectar o celular. Uma dessas entradas USB para você conectar o seu celular com a central multimídia. Então temos aqui a central multimídia, rádio, aqui temos sistema de navegação, o básico do básico, né, quando a gente fala de central multimídia, e a gente tem também câmera de ré, que já não é uma novidade no nosso mercado, mas a gente tem câmera de ré com 3 ângulos aqui. Você pode ver, estou encostando no carro atrás, deixa eu dar uma olhada como é que tá, então você dá essa olhada basicamente por cima aqui. Tem essa câmera mais ampla e essa câmera um pouquinho mais fechada, num ângulo um pouquinho menor. Então um detalhe interessante aqui, o câmbio aqui, nas opções parking, para deixar parado, ré, neutro, drive, que é o normal, e o S, que é o Sport, que a gente não usa tanto. E é isso, central multimídia aqui. O ar-condicionado é um ar-condicionado digital de somente uma zona, então a gente tem touch aqui. Botar no máximo, no mínimo, subir devagar. As opções passageiro e os pés, somente os pés, vidro, por aí vai, nada de outro mundo, na verdade. O que destaca aqui é o fato de que ele é touch, né? Não é muito comum no mercado, só que por outro lado ele é somente de uma zona. Temos o volante multifuncional aqui com um piloto automático, controles para o rádio, atender ligações. O painel, eu diria que ele é um painel sem graça, é meio pesado de falar, mas ele é, digamos assim, conservador, nada demais. E eu acho tão feio esse botãozinho da Honda aqui, pra gente ver mexendo no computador de bordo. Super simples, né? Então a gente tem quanto que a gente rodou, a autonomia, consumo de combustível médio e por aí vai, quilometragem do carro. A gente tem aqui, apesar de ter o câmbio CVT, a gente tem borboletas para trocas de marcha, para simular trocas de marcha, algo que é 100% desnecessário, mas já que o consumidor pede, a Honda entrega. E é isso aí, pessoal. O interior do carro é bem acabado, muito bem acabado. É engraçado entrar aqui no interior da HR-V, porque o acabamento do carro é muito bom, você vê que é tudo certinho, tudo ajeitadinho, mas eu acho de uma certa forma meio distante, meio... eu não sei dizer, mas eu acho pouco acolhedor, digamos assim. De qualquer forma, essa é uma sensação muito pessoal. Isso é uma coisa muito de cada um, de como é que cada um se sente na hora que entra no carro. E, importante dizer, apesar do custo, o HR-V, antes mesmo da gente começar a dirigir, vamos falar, o HR-V é caro pra caramba. A gente está falando de R$ 111.900, essa versão que é quase a top de linha, falando de motor 1.8, né, que não é nenhuma motorização de outro mundo, digamos assim. Mas mesmo assim o HR-V vende e vende muito. O Renegade está lá em cima hoje nas vendas, mas logo ali no segundo batalhão, no segundo grupo, vem Creta, o Kicks e o HR-V ali disputando quase pelo mesmo número de vendas, então é um carro que vende muito bem apesar do preço. E é isso, uma lista de itens de série, eu diria obrigatória para esse valor, então a gente tem 6 airbags, volante, como eu mostrei aqui, multifuncional, direção elétrica, regulagem de altura e profundidade do volante, não é só altura. Então são detalhes que, bom, diria obrigatório nessa faixa de preço, acho que todo mundo vai concordar aqui. E acho que chegou a hora da gente dar uma voltinha no HR-V, conhecer o
a dinâmica do carro, falar sobre o comportamento do carro e vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá, dar uma voltinha agora no HR-V. Uma coisa que, inclusive, esqueci de falar na apresentação, mas acho bacana mostrar aqui, é o seguinte, eu tô no Drive aqui e tem a opção nesse carro, não é uma enorme novidade, mas acho que é bacana, não tem em todos os SUVs. Cliquei no botãozinho chamado Brake Hold. O Brake Hold, ele serve para quê? Você tá naquele trânsito chato, anda e para, normalmente você tá com o carro engatado, você não pode tirar o pé do freio, né? Você teria que colocar no neutro, puxar o freio de mão para o carro ficar parado. E quando você está na situação de anda e para, num carro automático, você não pode simplesmente tirar o pé do freio, né? Normalmente você tem que colocar no neutro, puxar o freio de mão e deixar o carro parado. Só que às vezes tem uma intermitência chata, para isso serve o Brake Hold. O que acontece? Você está nesse anda e para chato, pisa no freio, tira o pé, o carro fica parado como se você tivesse com o pé no freio. Isso é muito confortável. É um recurso que não é grande novidade, como eu disse, mas eu acho bem bacana. Me agrada bastante o Brake Hold. E aí, Murta, mas eu quero andar de novo, o trânsito andou. Só dá um toquinho no acelerador, o carro se libera e aí você vai. Bom, vamos lá. Vamos dar uma voltinha agora no HR-V, conhecer o carro. Suspensão do HR-V. Trabalha bem, mas na cidade tem horas que eu acho ela um pouquinho ruidosa. Uns truquezinhos assim, uns barulhinhos bem ruidosos. Mas trabalha bem, é um carro confortável pra caramba e não é um carro bobo. Uma vantagem enorme do HR-V que eu vejo aqui em relação, por exemplo, ao Renegade é o peso. Esse carro pesa, arredondando, 1.280 quilos. O Renegade pesa 1.480. Então a gente está falando da basicamente a mesma potência. A gente tem aqui 139 cavalos com gasolina, 140 cavalos com álcool e o torque fica em torno de 18 kgfm. Então, enfim, é basicamente o mesmo rendimento do Renegade com 200 quilos a menos e câmbio CVT, que facilita bastante aqui nessa situação, nessa condição de deixar o giro do motor sempre mais perto da faixa ideal, da onde o motorista precisa, digamos assim, da onde o condutor precisa, digamos assim. Então, estou na saidinha quase que de sempre aqui do posto, que eu paro para fazer essa avaliação, vou encostar o carro aqui e sair dando aquela chinelada de sempre que vocês gostam de ver o ponteiro do velocímetro subindo. Vamos lá. Brake Hold está ativo, pé embaixo no porão. Não há troca de marcha. Então o CVT, ele faz isso. Parece que a embreagem do carro está patinando. É um sistema, galera, que não é voltado para alto desempenho. Ele é voltado para... Ele é voltado para conforto e eficiência, digamos assim. É muito engraçado, né? O CVT, ele não tem marcha, como a gente diz, ele é continuamente variável. Funciona basicamente assim, quando você não precisa de rendimento, esse conjunto se ajusta para permitir com que você ande com o mínimo de acelerador possível e na rotação mais baixa possível. É bem inteligente nesse aspecto. Quando você precisa de rendimento máximo, mete o pé no fundo do acelerador, essas polias, elas trabalham uma relação permitindo, fazendo com que o motor gire o máximo possível, fique mais perto da faixa de potência possível, que é onde o motor está, literalmente, rendendo mais e onde ele vai te entregar o máximo de rendimento. Essa é a ideia. Então o CVT ele foi feito para isso, para ser eficiente, porque quando a gente tem um conjunto de uma relação de marcha normal, que ela é fixa, você tipo atingiu torque máximo, potência máxima, troca de marcha. Aí cai tudo para uma faixa onde o motor não é tão eficiente, sobe, torque máximo, potência máxima, cai. Então a ideia do CVT é justamente manter o giro do motor justamente onde você precisa, quando você precisa. Ah, não precisa de rendimento? Mantém giro baixo. Ah não, precisa de rendimento alto? Manter o giro lá em cima, sempre na potência máxima e por aí vai. Então você também... muita gente reclama, muita gente fala, mas a sensação da troca de marcha... Eu acho que eu estou ficando velho. Tem esse risco, galera, de eu estar ficando velho. E antes da gente continuar essa avaliação, por favor, galera, aqui embaixo no vídeo tem o botãozinho inscreva-se. Não deixe de se inscrever no canal, por favor, para a gente continuar ganhando força e relevância. Curtam, compartilhem, comentem, participem e vamos voltar agora à programação normal. Estou no Drive, estava no Drive, vou colocar no Sport. Estou no Sport agora. Engraçado, no Sport ele vai trazendo o giro mais de baixo. Bota no Drive, finge que nada aconteceu. E é isso. Mas enfim, voltando aqui à história, SUV, pessoal, de um modo geral,
Acho que vai variar muito de condutor para condutor, usuário para usuário, dono para dono de carro. Mas assim, galera, isso é muito pessoal. Eu não procurar sensação esportiva SUV não quer dizer que ninguém vai procurar sensação esportiva. Mas de um modo geral, no SUV eu quero saber de eficiência, seja de consumo de combustível, seja de rendimento quando eu meto o pé no acelerador. E é isso que me importa, e aqui o rendimento é bom. O funcionamento do CVT num carro que não tem pretensão esportiva, particularmente, não me incomoda. Tem gente que se incomoda, tem gente que estranha e por aí vai. Acho que nesse aspecto eu sou bem mais moderno, assim. Adapta e beleza, vamos nessa. Pois bem, andando aqui no HR-V, falando de dinâmica de carro e tudo mais, falando de desempenho, consumo de combustível, a gente está falando de um carro que, da onde eu vejo, ele é bem superior se comparado ao Renegade. Nessa semana que eu fiquei com o carro testando, avaliando e tudo mais, eu fiz 7,9 na cidade e 14,7 na estrada, então o consumo de combustível infinitamente melhor que do Renegade. O desempenho muito superior ao do Renegade também. Outra coisa legal, uma coisa bem superior, digamos assim, em relação ao T-Cross que eu comentei com vocês, especialmente na versão 1.4, o pedal do acelerador ele tem progressividade, ele não é on-off. Eu acho que a Volkswagen fez um acerto bem ruim no acelerador do T-Cross, eu acho que ele é muito... Você encosta o acelerador e já dá aquela coisa. Por outro lado, eu acho que o motor do T-Cross é muito mais agradável. Seja até 1.0 eu acho mais agradável dirigir que este 1.8 aqui. Não é que o desempenho do 1.8 seja ruim, mas eu acho que essa entrega de torque no T-Cross é muito mais agradável do que nesses motores mais antigos, aspirados, como é o caso do Renegade, como é o caso do HR-V, mesma coisa o Creta e o Kicks. Não quer dizer que o rendimento seja ruim, não quer dizer que o carro seja ruim, mas é isso. É muito engraçado, que eu vou dar uma resolução de como é que eu me sinto aqui no HR-V e vou comentar isso com vocês, que eu acho que é importante falar. Toda vez que eu uso o termo, e olha, eu trabalho de jornalismo, avaliação de carro há 10 anos já, toda vez que eu uso o termo sem sal, muita gente, muito espectador e muito leitor não consegue entender e acha que eu estou falando que o carro é ruim. Sem sal não quer dizer que o carro seja ruim. Sem sal significa que o carro, ele é sem sal. Ou seja, ele não tem aquela coisa que é tipo... Eu penso literalmente uma comida bem temperada, com a dose certa de sal, é uma delícia. E o HR-V eu não acho ele literalmente uma delícia. Ele é um carro muito bom, certinho, ajustado, freio funciona legal, direção responde legal. Eu acho que ele é um carro muito bem equilibrado em todas as suas vertentes, como o SUV. Só que, tipo, ele não me desperta nada, assim. Que nem o Renegade, por exemplo, ele tem um jeitinho off-road dele, aquela assinatura Jeep, que todo mundo não, muita gente ficou apaixonada, e não é por menos que o carro, o SUV, mais vendido do Brasil nos últimos 2 anos, se eu não estou enganado, se eu não estou falando besteira. Então, enfim, é esse lance. O Renegade tem uma assinatura, uma coisa muito específica que faz dele um carro bem único na sua proposta. Aí saiu do Renegade e foi para o T-Cross, por exemplo. O T-Cross ele não tem nenhuma proposta esportiva nem nada, mas o rendimento do motor é muito, muito, muito bom, ou seja, se destaca. Tem o rendimento do motor que se destaca, a direção ela é bem mais direta, a suspensão do carro, enfim, ele tem uma dinâmica, digamos assim, que se destaca dos outros. Então esse é o grande lance. Cada carro, teoricamente, deveria ter o seu ponto de super destaque, ou que se destaca muito mais, e por conta disso ele se torna algo especial, ele tem sal em alguma vertente, digamos assim. O HR-V, eu acho que ele é um carro bem impecável, fora o preço, que eu acho que a Honda, faz tempo que a Honda não acerta no preço do produto, assim, para que seja algo mais atraente ao consumidor. De qualquer forma, para dar um tapa na minha argumentação, beleza, o preço do carro é alto, mas está entre os SUVs mais vendidos ali, disputando com Creta e Kicks. Ou seja, se o consumidor compra e paga este preço mais elevado que a Honda propõe, é porque o produto de fato é muito bom. Então tem esses detalhes aí de mercado, mas é isso. De um modo geral, andando aqui, o isolamento acústico do carro é bom, acho a suspensão um pouquinho ruidosa, mas freio funciona bem, direção funciona bem, que bom, né? Mas assim, direção, ela não tem nenhuma proposta esportiva e tal, mas responde bem os comandos de direção, o sistema multimídia é fácil de usar. Então assim, é um carro todo certo na sua proposta, mas um pouquinho sem sal. Eu não andava no carro desde 2015, quando ele foi lançado. É legal dar uma volta nele agora e ter essa sensação
de que ele ainda é um carro atualizado e por aí vai. Um detalhe que eu acho interessante aqui do HR-V, pessoal, em volta do painel, pessoal, aqui do HR-V, a gente tem a mudança de cor. Quando você está fazendo uma condução com baixo consumo de combustível, fica verdinho. Dá para vocês verem. Aí se você acelera mais pesado, ele fica branco, normal, como o resto do painel. É só um detalhe, tentar te ajudar a dirigir de modo mais econômico. Detalhe, caprichos da marca, mas é isso. Eu acho que é interessante ver que você vai mudando a cor na sua frente. É isso, galera. Eu andei no HR-V, no lançamento dele em 2015, se eu não estou enganado. Legal andar de volta nele, sem ser na versão Touring, porque a versão Touring, que é mais cara ainda, é 140 mil reais, 139.990. A versão Touring, ela já usa o motor 1.5 turbo, né? Que tá no Civic lá, aquela versão Touring do Civic também. Então vai ser legal dar uma volta depois na versão Touring para conhecer. Mas essa aqui era a proposta original do carro, 1.8, 16 válvulas CVT. Funciona bem até hoje, legal ver que está alinhado com o mercado. Então, sem sombra de dúvida, é um bom carro, um carro confiável, consumo de combustível baixo, bom acabamento e por aí vai. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa variação, desse pequeno passeio aqui no HR-V. Por favor, não deixem de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações toda vez que o vídeo novo for ao ar. Participem, porque a participação de vocês, a opinião de vocês é muito importante, é valioso, para a gente sempre trocando ideia, aprimorando o que a gente faz por aqui. É isso aí, gente. Se encontra numa próxima. Valeu e até mais.